nosso programa e hoje recebendo a empresária Regiane Aciari. Regiane, eu gostaria que você falasse nesse bloco um pouco da evolução da camisaria italiana. A camisaria italiana, a primeira loja nossa foi montada na Rua Junqueiras, devido ao fluxo de turistas. A segunda loja já foi montada de frente ao terminal, devido ao fluxo do pessoal da cidade. Já a terceira loja foi aberta no ano seguinte, então foram 3 lojas abertas na sequência. Ou seja, em 2013 a gente abriu a loja em Mogi Guaçu, devido a uma proximidade de Poços, por conhecer o mercado de lá. Na época, um mercado muito promissor, mercado operário, que se identificava muito com o perfil de produtos nossos. Na sequência, a gente deu uma acalmada para conseguir estruturar lojas, abastecer elas. Na sequência, em 2007, a gente montou a loja de Ribeirão Preto, que é outro mercado completamente diferente, promissor, a Califórnia brasileira, né? E aí, na sequência de lá, aí a gente montou a loja de Piracicaba, que foi em 2009. É interessante, muito importante esse cuidado nesses itens que você falou, né? De observar fluxo de pessoas, a cidade buscando aí entender um pouco do mercado. A gente falou de mercados completamente diferentes, né? Poços de Caldas tem uma linha de mercado, Ribeirão Preto é uma linha completamente diferente, é muito mais dinâmica, né? As exigências são outras. Mogi, mesma coisa. O público de Mogi, como você mesmo disse, é um público também que estava buscando um produto diferente. É interessante a gente pontuar isso para os empresários saberem, né, que não é simplesmente você, eu quero montar uma loja em Ribeirão porque lá todo mundo fala que ganha dinheiro. Né? Às vezes o seu produto não é promissor ali. Exato. Então é importante você ter esse cuidado, essa observação, né, de fluxo de pessoas, a cidade correta, se ela está coerente com o seu negócio, né, com o seu produto. Mas é interessante que a gente também observou algumas outras questões. A camisaria ela pôde evoluir muito com a abertura de cada uma das lojas, principalmente com essas misturas de perfis de cidades, perfis de públicos muito variados. Tanto é que as nossas lojas em Poços, elas são perfis totalmente diferentes. E isso dá uma riqueza muito grande para a gente em termos de conhecimento de marca, conhecimento de produto, perfis inclusive de colaboradores nossos, que são totalmente diferentes de uma loja para outra. Então a gente também, enquanto empresa, precisou evoluir e amadurecer nesses quesitos, à medida que as lojas foram sendo abertas. Depois de Piracicaba, a gente deu uma acalmada, montamos a fábrica na Divisa Nova, como uma unidade de produção específica para atender a camisaria italiana, para que ela pudesse ser uma fabricante de produtos para abastecer a camisaria, devido à demanda e o estudo de franquia que eu já estava fazendo na época. E aí, na sequência, a gente decidiu montar a loja piloto da Rua Assis Figueiredo, que foi a E você falando na Divisa Nova, e ela trouxe também uma série de benefícios para a própria cidade, né? Com certeza. O maior, na época, empregador que existia na cidade era a prefeitura. E a gente, quando entrou na cidade, se tornou o segundo maior empregador. Então, realmente deu uma mudança muito grande na cidade, em termos de estrutura, em termos de entendimento até mesmo do que é uma empresa, do que é uma confecção, como se portar, porque são posturas diferentes entre uma pessoa que trabalha no campo para alguém que trabalha numa empresa. Então, a gente também precisou entender esse perfil de colaborador e passar por esse processo junto com ele. Então, foi uma mudança, cada mudança que a camisaria viveu ao longo desse período todo foi benéfico não só por onde a gente passou, mas principalmente para a camisaria, para aprender e entender o que ela estava vivendo naquele contexto e absorver o melhor que pudesse daquela situação. Com certeza, ainda mais você falando com respeito desse pensamento em franquias, né? Então você tem que dar todo o respaldo
mercadológico, vamos assim dizer, para o seu cliente que está adquirindo a franquia, né? Então, na verdade, você criou aí um grande laboratório, né? De análise de público, de produtos, do próprio funcionário, né? De posicionamento de marca dentro da cidade. O know-how é que é vendido em franquia, né? Então é esse conhecimento que a gente procurou absorver o máximo possível ao longo de toda a história da camisaria, nesses 15 anos. E todo dia é um aprendizado novo, todo dia é uma mudança nova, o nosso cliente muda muito, o mercado muda muito, o mercado de trabalho também mudou muito. Então, o perfil de vendedor hoje ele é diferente do perfil de vendedor que era lá atrás. O nosso cliente mudou totalmente e a gente também precisou evoluir nesses 15 anos e saber acompanhar a evolução que estava acontecendo. Inclusive, até mesmo com a própria moda, né? Os cortes, provavelmente, vocês evoluíram, né? Teve que fazer uma adaptação do mercado baseado no que o mercado estava pedindo para vocês. Exato. É aquilo que a gente estava falando no início. O resgate da simplicidade. Hoje, inclusive, o tema da nossa coleção, que é a tropicalidade, ela busca resgatar isso, que é a simplicidade e o conforto, o contato com a natureza, mas isso é um reflexo do que o nosso homem moderno ele está buscando hoje. Ele não quer simplesmente um produto qualquer, ele não quer adquirir uma camisa, um produto para ele usar no dia a dia. Ele quer que aquela mercadoria tenha uma história, que ela seja feita pensada nele, para atender, né? Exatamente. Tem um contexto com o cliente hoje. E a camisaria, ela teve essa grande evolução, principalmente porque ela está no ponto de venda. Se a gente simplesmente fosse um fabricante de produto para vender no atacado, por exemplo, a gente teria um outro tipo de conhecimento. Demoraria mais para a gente ter as adaptações. Tem um feedback direto do seu cliente final, exatamente, né? Então, na verdade, você como um atacadista, você entregaria um produto que você acharia que estaria na tendência, né? Mas talvez não chegaria para o cliente final de uma forma tão eficaz assim. Foi isso o que trouxe um grande conhecimento para a camisaria durante esses 15 anos. Exatamente entender o nosso cliente, a necessidade dele e nos adaptar ao longo do tempo. A modelagem mudou, não só das camisas, como das calças e de todos os itens que a gente vende hoje. O nosso desenvolvimento de produto hoje é outro. 2010 foi exatamente o ano que a gente passou por todas essas transformações. Contratação de estilista própria nossa, onde a gente faz todo o desenvolvimento de produto mesmo, exclusivo para a camisaria, o que é um grande diferencial para uma empresa de interior e faz com que a gente se diferencie e se mantenha no mercado de moda masculina, o que não é fácil, é um mercado de confecção, ele é muito difícil, principalmente devido aos produtos importados, mas o que nos faz hoje ser diferente e, inclusive, permanecer no mercado e agora, com o processo de expansão via franquia, é exatamente esse conhecimento e entender o nosso público final. O que o seu cliente está querendo ou o que ele na verdade, ele vai querer, né, vamos assim dizer, porque vocês trabalham com uma previsão futura. Sim. E outra questão bem importante da gente não deixar de ressaltar aqui é que a camisaria ela deu certo não só numa cidade interior como Poços, mas a gente também deu certo numa cidade polo como Ribeirão Preto, o que nos faz entender que a gente está no caminho certo, que o produto teve a sua evolução e que ele está atingindo o público masculino e caiu no gosto do pessoal. Então, a gente não apenas agrada ao público de interior, como também a gente está nos grandes centros e também tendo um grande retorno, um grande feedback dos nossos clientes, como na evolução que a gente vem passando. Constante evolução, né, desenvolvimento. No próximo bloco, Regiane, a gente vai falar um pouco sobre esse 2010, né, esse ano que foi um ano de tantas mudanças, inclusive, como você mesmo disse, você teve que buscar um profissionalismo de trabalho e a gente vai falar um pouco sobre a equipe, dos funcionários
e de mais alguns itens aí da evolução da camisaria. E você que quer assistir estas e outras entrevistas, acesse o nosso canal do YouTube e a nossa página do Facebook. Programa Atitude Empreender volta já.